o auxílio divino permaneça sempre conosco. Amém. Muito bem, nós vamos dar mais um passo no nosso caminho. Já vimos o conhecer-se, já vimos que para se conhecer é preciso ter a coragem de enfrentar o deserto. Existem desertos nos quais a gente pode entrar porque procurou. Por exemplo, o silêncio, a oração, são desertos que eu procuro. E existem desertos nos quais eu entro sem querer. Uma doença. São João da Cruz, já disse que São João da Cruz chama a esses desertos de noite. E ele fala na noite ativa e na noite passiva. A noite ativa é quando eu escolho. Eu escolho, por exemplo, renunciar a um tipo de alimento pela quaresma. Eu escolho renunciar a uma coisa que eu gostaria de fazer. Então é uma noite ativa. E aquelas noites nas quais Deus me coloca, que eu não esperava, que eu não pedi, e Deus me coloca para me purificar. Então, caminho para conhecer-se no deserto. E vimos ontem, não basta entrar no deserto, é preciso a coragem de permanecer. Permanecer. Não é fácil permanecer. Não é fácil perseverar. Quantas vezes a gente encontra pessoas que se entusiasmam na vida espiritual com todo o fervor, aí a gente fica olhando, é bonito, mas a gente pergunta logo, por quanto tempo vai durar? Papai gosta de dizer que não existe Senhor do bom começo, existe Senhor do bom fim. Então vamos ver até quando vai perdurar, né? Então aqui é que está, permanecer, sustentar o combate. E hoje nós vamos ver o instrumento para a gente ter a coragem de permanecer, que é a ascese. Sem ascese, essa palavra que saiu de moda, talvez alguns de vocês nem tenham escutado falar dessa palavra, porque os padres hoje quase não falam sobre isso. E porque não falam sobre isso e não ensinam o povo isso, é que o cristianismo está se tornando uma religião de molenga, de moleirão, de gente sem fibra espiritual. Ascese. Bom, o bispo Teófano, o recluso, era monge e fizeram o coitado do bispo, tá vendo? Olha, era recluso e fizeram um bispo. Perguntou: se sairmos de nós mesmos, o que encontraremos? E ele próprio respondeu: encontramos Deus e o próximo. Observe que aqui parece haver uma contradição. Mais para frente eu vou explicar. Porque eu disse entrar em nós, conhecer-se. E como é que agora eu estou falando em sair de nós? Mas eu falei em entrar em nós para não vivermos na superfície, para não vivermos na autoilusão. Esse sair aqui é um sair diferente. É o sair em direção a Deus e ao irmão. É o sair que só tem qualidade se eu primeiro me encontrei. Se eu primeiro me conheci, aí eu posso me dar realmente. Porque me conheço. Porque tenho o meu coração na mão. Porque me tornei Senhor de mim. Frei Inácio Larrañaga, naquela oração no Silêncio de Maria, tem uma oração que ele chama assim, evocação da capa. Tem a capa Virgem Maria, ele, olhando aquela capa, ele fez uma oração. E ali tem uma expressão que é linda, linda, desde a primeira vez que eu li aquilo, eu acho que já faz muito tempo, mas não saiu mais da cabeça. És Senhora de ti mesma, antes de seres Nossa Senhora. Aí é que está, não é? Maria, és Senhora de ti mesma. Tu te conheces, tu és toda integrada interiormente, antes de seres Nossa Senhora. Então, é isso aqui. Eu entro em mim para me conhecer diante de Deus. Nunca esqueçam, viu? Esse conhecimento é diante de Cristo, é na luz de Cristo. Eu disse a vocês no primeiro dia, se eu entro em mim sem Cristo, eu me desespero. Ou me desespero, ou me mascaro, porque não aguento ver minhas fraquezas. Porque isso não é brincadeira. Eu dou um exemplo a vocês do meu caminho mesmo. Quando eu entrei no mosteiro, sobretudo na Trapa, que é mais severa, a vida de silêncio. Então o que é que a gente vai descobrindo? Aos poucos, com o silêncio, com a solidão, o nosso eu profundo vai subindo. Nossas paixões, raiva, julgamento, maus pensamentos, sensualidade, preguiça, descrença, ira, tudo vai subindo. E a gente se acha, meu Deus, eu sou isso?
Porque a gente, quando vive na superfície da gente, a gente diz, eu tenho os defeitos, mas tanta gente pior. E nem a gente pensa que tem um defeitozinho aqui, que dá pra colocar um band-aid, um esparadrapo, um mertiolate e pronto. Mas no silêncio, na oração, a gente vai vendo que a gente não tem pecado, a gente é pecado. Que a gente é torto, é penso, é estruturalmente penso. É interessante isso. Aí quando o monge, já que esse retiro está todo baseado na experiência monástica, aí eu coloco isso um pouco para vocês. Quando o monge se depara com isso, a primeira tentação dele é o desespero. E sair, ir embora do mosteiro. Isso não dá para mim. Não dá. Entende? É o desespero. Ir embora do mosteiro. Ou então, se for safado, ficar mascarado. Dizer, é assim mesmo. É o que muita gente faz, infelizmente. Não digo no mosteiro, que eu não posso, mas na vida cristã. É assim mesmo. E fica com a chamada vida dupla. E aí você morre, mata a sua alma. Está morto. Pode ser padre, pode ser bispo, pode ser papa, pode ser monge. Está morto. Você está vivo diante de Deus enquanto você não tem vida dupla. Você pode cair 1000 vezes, mas você estará vivo diante de Deus enquanto olhar para ele e dizer, Senhor, eu pequei. Tem piedade de mim, pecador. Você está vivo. Esses monges aqui, que viviam no deserto, a maioria deles era gente rude, camponês, rude, que ia para o deserto, às vezes não sabia nem ler e escrever direito. Aí faziam as esteiras, os balaios, e iam vender na feira em Alexandria. Alexandria era a maior cidade do Império Romano. Iam vender, depois voltava pro deserto. E alguns lá nesse negócio de vender bebiam uma chica boa, uma 51. Aí depois davam uma passadinha nos bordéis, pintava e bordava. Aí, o que foi que eu fiz? Voltava a vida velha de safadeza, né? Que eram uns que se convertia pro deserto. Aí dava uma passadinha nos bordéis, aí pronto, ia chorar. Chegava no deserto, pai, com o monge lá, eu pequei, o que foi que você fez? Aí contava. Mas veja, se arrependiam, lutavam. É aquilo que eu disse antes, o cristão não é o engomadinho. O cristão não é o certinho. O cristão não é o que não cai nunca. Mas o cristão é aquele que procura continuamente ajustar a sua vida na luz de Cristo. Aquela citação do Apocalipse que eu fiz ontem, que é tão preciosa. Estes, meu Senhor, esta multidão vestida de branco, quem são eles? De onde vêm? Estes são os que vêm da grande tribulação. Que tribulação? Esta, da vida. Lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Mancharam as vestes na vida, mancharam às vezes. Se não mancharam caindo, mas mancharam suando, lutando. Mas mancharam. E como alvejaram as vestes? Com as próprias forças? Não. Com o sangue do Cordeiro. Então, a gente é quebrado interiormente. É quebrado. Vocês fazem a experiência de olhar com calma, em paz, os seus sentimentos. Quantos julgamentos, quantos pensamentos homicidas. Não quer sentir, não, padre, eu não quis matar ninguém, não. Tem tanto jeito de matar, de eliminar o outro. Dizer, esse não vale nada. Esse aqui para mim está morto. Esse aqui, desse eu não espero nada que preste. Já sei que dele não vem nada que preste. Jesus diz, aquele que chamar seu irmão louco é réu do tribunal. O que quer dizer? Não é dizer você é louco, não é isso. É eliminar o outro. Desse não vem nada que preste. Desse eu não espero mais nada. Então você matou seu irmão. Ou seja, é alguém que não deve ser levado a sério. Aquele que chamar seu irmão cretino é réu do juízo, diz Jesus. É isso, não é chamar com a boca, não é essa coisa superficial. São as atitudes. Repare como Nosso Senhor chama a atenção para esse cuidado da pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A gente pensa que pureza de coração é ser casto. É ser casto no sentido amplo. É muito mais do que a castidade na questão do sexo. Ser puro de coração é procurar sentir com o coração de Deus. Ver com o olhar de Deus. Ver o outro como Deus vê. É meu inimigo. Tudo bem. É inimigo de Deus? É filho de Deus. Procure deixar de ver o outro como você vê. Procure ver o outro como Deus vê. Mas não presta, é ruim. Tudo bem, é ruim. Mas Deus o ama. Então quando eu vou purificando o meu coração, eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus em todas as coisas, já aqui na terra. Por isso Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Verão Deus em tudo, porque veem como Deus vê. Sentem como Deus sente. Ah, mas isso não é assim. Isso exige uma ascese. Isso é um trabalho de uma vida todinha e requer perseverança. Então é sobre essa ascese
palavra ascese, eu vou explicar aqui na frente, quer dizer exercício. Ascesis em grego, que deu origem à palavra atleta, é o que se exercita. Como você na academia não tem que se exercitar? Pronto. Só que hoje todo mundo malha o corpo, mas nunca vi tanta gente fora de forma na alma. Nós vivemos num mundo que malha o corpo. Agora malhar a alma que é bom, malhar o coração. As academias do corpo, da alma estão fechadas porque ninguém quer malhar. Vive na superficialidade. Então, se sairmos de nós, o que encontraremos? Encontraremos Deus e o próximo. Este é o verdadeiro motivo para aprendermos a nos descentrar. Porque a gente vive numa mentira. Todos nós. Olha, a nossa luta é lutar contra essa mentira. Todo dia. Qual é a mentira? A mentira de que eu sou Deus. De que eu sou o centro do mundo. Pode olhar. Se eu perguntar a vocês o que vocês acham do Brasil, vocês têm uma opinião. É o que eu acho. O que vocês acham do Lula? Tem uma opinião. O que vocês acham da ONU? Tem uma opinião. O que vocês acham do seu vizinho? Ah, ele devia ser assim, assim. Tem uma opinião. O que vocês acham de Deus? Não, ele devia ter evitado aquele tsunami, ele devia ter evitado aquela... Ou seja, eu sou o centro. Eu sou a verdade. Tudo deveria girar ao redor do que eu acho. Aquele ali é muito quadrado. Sim, é quadrado em relação ao que você pensa. Aquele é muito redondo. É redondo em relação ao que você... Quer dizer, eu sou o centro. Eu sou a medida. Eu sou o eixo. Mas isso é doidice. E a gente que acha como Deus devia ser, como o mundo devia ser, a gente não é como a gente gostaria de ser. Porque não consegue. Tem tanta coisa na gente que a gente não queria, que a gente queria cortar, evitar, jogar fora e não consegue. Mas a gente tem a justa medida para todos os outros. Eu vinha, de onde era que eu vinha? Vinha de Fortaleza, um mês, agora em junho. Eu tinha ido a Natal, fiz Natal, Fortaleza, Fortaleza, Aracaju. E na minha poltrona vinha um casal. Vinha de uma festa de casamento, pelo que eu entendi da conversa, em Fortaleza. Bonito o casal, porque já era um casal idoso, vivia junto, os filhos já criados. Mas interessante, eles estavam avaliando cada pessoa que estava na festa de casamento. Você viu fulano? Ah, nunca mais tinha visto. Como é que tá a vida dele? Tá assim, tá assim, tá assado. Mas é incrível. Quer dizer, mas sempre o julgamento a partir de mim. Não é que estavam falando mal de ninguém, não. Mas aquele não tem juízo, aquele é assim. Mas é sempre a partir de nós. Então nós somos o centro. Isso é loucura. Isso é mentira. O centro é Deus. Tem tanta coisa na vida que eu devia dizer, quando me perguntavam, o que é que você acha? Não, não sei. Nunca pensei nisso, não sei. Qual a sua opinião sobre isso? Não, não sei. Não tenho que ter opinião sobre tudo. Eu não tenho que ter a solução para tudo. Eu não tenho que ter a medida para tudo. O centro é Deus. É Deus. Tem tanta coisa na minha vida, na vida dos outros, as intenções dos outros, que a gente não sabe. Mas eu vi quando fulano fez isso. Tá certo, você viu. Você viu quantas vezes ele evitou fazer? Você viu a tristeza que está ou não está no coração dele depois que ele fez? Então a gente tem esse cuidado, esse desconfiômetro de não querer ser o centro da verdade, o centro do bem e do mal, o eixo do mundo. Essa capacidade de dar ao outro um espaço. O outro pensa diferente de mim, mas será que ele também não pensa certo? Não é? O Deus que vai comigo para a guerra vem com meu inimigo. É Deus meu e Deus dele. Em geral a gente diz, Deus está comigo. Tá, mas Deus está também com quem você não gosta. Aquele de quem você não gosta também diz, Senhor, Tu és o meu Deus. A gente tende a reduzir Deus ao meu tamanho, a minha medida. Deus está comigo, me ama de todo o coração. E está também com aquele a quem eu não amo, que às vezes considera até meu inimigo. Então a gente sair do centro, deixar que ele seja o centro. Esse conhecer-se, esses desertos, esse permanecer, é para isso. Para que eu vá deixando Deus ser Deus na minha vida. Porque a minha tendência é, ao invés de Deus, ter uma ideia de Deus. Um Deus à minha medida. Um Deus ao meu serviço. Um Deus do meu tamanho. Um Deus que diz amém para tudo o que eu quero. Isso não é Deus, isso é um ídolo, é um boneco. Eu sou o Senhor vosso Deus, que não aceita suborno. Eu tenho que me converter a Ele, não Ele a mim. Então, este é o verdadeiro motivo para aprendermos a nos descentrar.